Hora de falar sobre o Corinthians e mais um enorme problema surge da época de Augusto Melo. Você sabia que o Corinthians prometeu comprar um meia atacante do Água Santa de só 17 anos de idade por 3 milhões e meio de reais? Logo do Água Santa, clube de São Paulo, sob enorme desconfiança e na mira da polícia há bastante tempo. Essa revelação foi feita por Igor Sverburuker. Esse cara é um empresário que surge no mundo corintiano assim que o Augusto toma posse. A gente descobre que o Igor, que é um empresário do ramo dos transportes, financiou parte da campanha do Augusto e a partir daí começou a receber uma série de contrapartidas. Na última partida do Corinthians contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro, um dos vice-presidentes esteve no Rio Grande do Sul para acompanhar o time e foi conversar com o Igor. Trata-se do Armando Mendonça. Hoje o presidente Osmar Stabile e o Armando Mendonça é o primeiro vice, alguém muito próximo do presidente. E com a autorização do Stabile, ele foi conversar com o Igor para entender um pouquinho dos negócios que eram feitos entre o Augusto e o Igor. Ninguém no Corinthians tinha muita noção do que estava rolando. O Igor afirmou que ainda tem mais de 4 milhões e 400 mil reais a receber do Timão e empréstimos que foram feitos para ajudar numa série de circunstâncias, como por exemplo na contratação de jogadores. O Igor também revelou que o meio atacante Luiz Fernando, de 17 anos de idade, vai custar ao Timão 3 milhões e meio de reais, negócio feito com Água Santa. É bem pouco comum que um jogador de apenas 17 anos de idade tenha um custo tão alto, especialmente por ser esse jogador alguém que está muito longe de brilhar. Por exemplo, no Sub-20, ele é muito mais reserva do que titular. Na atual temporada, nem entrou em 2 dos últimos 4 jogos. Desde o início do ano, foram 16 partidas no Sub-20, sem nenhum gol e nenhuma assistência. Vale a lembrança de que um dos dirigentes mais importantes do Água Santa tinha cargo de confiança dentro do Corinthians, por determinação do presidente Augusto Melo, por isso investiga de perto essa relação, até porque há uma série de suspeitas que a gestão Augusto Melo tinha ligação com o crime organizado. Só para completar, o Igor também afirmou que participou da intermediação do acordo com a Brax, embora quem tenha recebido o dinheiro tenha sido o Carlos Leite. O Igor afirmou também que por conta da dívida que o clube tinha para com ele, o Augusto cedeu 2 camarotes na Neoquímica Arena, mas não consta em nenhum contrato ou documento essa negociação, o que pode render mais problemas para Augusto Melo. Só para completar, informações todas divulgadas pelo site Gazeta Esportiva nessa terça-feira. Preciso falar agora sobre Memphis Depay e a história de que o holandês custa 6 milhões de reais por mês ao Corinthians. Informação trazida nas últimas horas pelo Samir Carvalho. Fui checar com 2 fontes diferentes no Corinthians e ambas asseguram que é inviável pensar em 6 milhões de reais por mês. O Corinthians admite um pagamento de 4 milhões de reais mensais ao jogador. Todo o restante depende de variáveis que estão atreladas a metas estipuladas no contrato. Por exemplo, participação em jogos, participação em gols, títulos. Tudo isso pode fazer com que os vencimentos dele sejam elevados. Mas o Corinthians parte de um custo de 4 milhões de reais mensais. Essa grana não inclui o staff do Memphis, que eu já contei para vocês. O Corinthians assumiu gastos, por exemplo, com cozinheiro, segurança, pessoas próximas. Mas esse custo não supera 150 mil reais mensais, informação que me foi confidenciada por uma pessoa importante do Corinthians. Ou seja, o pacote Memphis Depay não supera 4 milhões 150 mil por mês. Com a lembrança importante de que o patrocinador master do Corinthians arca com mais ou menos 1,5 milhão de reais mensais do holandês, todo o restante fica sob responsabilidade do Timão. Memphis que tem proposta oficial do Besiktas, essa proposta não chegou ao Corinthians, até porque só depende do sim do jogador. Se o Memphis aceitar, o Corinthians será comunicado do pagamento de uma multa rescisória de 10 milhões de euros, ficando o Timão com apenas metade desse valor, 5 milhões de euros, tudo isso está estabelecido em contrato. Só para completar, em relação ao Timão, contar que Davi Pastor, lateral direito, de 25 anos de idade, brasileiro que pertence ao Farense, segue na mira do Corinthians. Ele foi sugerido ao Timão, foi avaliado pelo pessoal do Cifute, que gostou. Não dá para dizer que se apaixonou, que está completamente encantado,
Nesse momento, o Pastor tenta deixar o Farense. O clube português que foi rebaixado para a segunda divisão tem feito o jogo duro. Vamos ver os próximos passos, qualquer novidade sobre o tema e eu conto para vocês. Beleza? Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians e Igor Coronado. Tem crescido a chance de o Timão se livrar do meio atacante de 32 anos de idade. E quando eu me refiro a se livrar, é por conta de um custo altíssimo para alguém que tem rendido muito pouco desde que foi contratado. Você sabe, o Coronado custa 2 milhões de reais por mês ao Timão. Temporada passada de 45 jogos, só 4 gols e 5 assistências. Números em 2025 são ainda piores. 22 partidas, 3 gols e nenhuma assistência. Nos últimos 4 jogos, o Coronado nem sequer saiu do banco de reservas em 3 deles, apesar de toda a dificuldade física do titular da posição e o concorrente do Igor Coronado, o Rodrigo Garro. Ou seja, o Corinthians adoraria negociá-lo. Vou dizer mais, o Corinthians nem exige uma compensação financeira, e aqui que vem uma boa novidade pro torcedor alvinegro. Há uma nova especulação / sondagem de um clube da Arábia Saudita. Na janela de janeiro, esse time saudita já havia demonstrado interesse e o Coronado descartou. Agora, diante desse novo status completamente fora dos planos do técnico Dorival Júnior, Coronado acenou com a possibilidade de conversar. E o Corinthians vai torcer para que essas tratativas avancem e que o Coronado volte ao futebol saudita, onde fazia muito sucesso, especialmente com a camisa do Al Ittihad. Porque se ele estava bem por lá, com a camisa alvinegra e no futebol brasileiro, uma verdadeira negação. E aí eu vou fazer o meu meia-culpa. Imaginei que o Coronado arrebentaria no futebol brasileiro, algo que nunca aconteceu. Ele não conseguiu se colocar em condição física e nem foi competitivo como era necessário. Só para complementar, importante lembrar também que o Coronado ainda não atingiu o limite de jogos que o impediria de atuar por um rival do Corinthians no Brasileirão. Foram 6 partidas disputadas, o limite máximo é de 6. Se ele tivesse disputado 7 partidas, ficaria impedido de atuar num rival. Mas essa possibilidade de ver o Coronado atuando em outro clube da Série A está praticamente descartada por causa dos 2 milhões de reais por mês de custo. E você, que nota dá para a passagem do Coronado pelo Timão? Use o espaço para comentário, registra a sua opinião, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Agora sim, bora falar sobre o Corinthians e um péssimo negócio nas categorias de base, mais um. Esse promovido por Claudinei Alves, que era braço direito do presidente Augusto Melo. Pois bem, Corinthians contratou um atacante uruguaio chamado Franco Delgado para as categorias de base e operação de 630 mil reais. Não é comum gastar tudo isso por um atleta que venha para a base. Mas beleza, tudo bem, faz parte, então, enfim, mais um dos 87 jogadores contratados para o Sub-17 e Sub-20. Esse atacante está deixando o Corinthians via justiça. E a cobrança judicial é de mais 600 mil reais. Ele alega que não recebeu o fundo de garantia por 7 meses, cobra também o 13º, além de todos os salários até o fim do contrato, que se encerraria em março de 2027. Com uma observação importante, o Franco Delgado ganhava 15 mil reais por mês no primeiro ano de contrato, esse salário subiu para 20 mil reais a partir do segundo ano de contrato. Atacante que praticamente não jogou pelo Timão e pode chegar a um custo de 1.200.000 reais. E o Augusto Melo vive dizendo que só deu bons negócios ao Corinthians. Ele e Claudinei Alves precisam se explicar bastante. Eu já contei para vocês, inclusive, que a polícia, mesma que investiga toda a operação Vai de Bet, segue analisando com carinho e cuidado operações feitas nas categorias de base, até porque existem uma série de suspeitas e eu prometo ficar de olho para deixar vocês bem informados. Beleza? Hora de falar sobre o Corinthians, o que o Timão pode fazer para tentar evitar a saída de Memphis Depay. O atacante holandês é alvo de uma proposta do Besiktas. Não só o técnico, como também jogadores do Besiktas têm entrado nesse processo de convencimento do Memphis para indicar que ele seria extremamente importante no Besiktas, que está em processo de reconstrução. O Corinthians está meio que de mãos atadas, até porque a multa rescisória prevista no contrato do Memphis permite a ele sair em caso de proposta de 10 milhões de euros. Nesse caso, inclusive, o Timão fica com apenas 5 milhões de euros. O que o presidente interino do Corinthians tem tentado fazer, o Osmar Stabile, é dar celeridade ao pagamento do prêmio atrasado do Campeonato Paulista. Você vai lembrar que o Timão foi campeão paulista em 27 de março e até agora não conseguiu efetuar o pagamento dos 4.700.000 livres de impostos, como prevê o contrato do Memphis.
Há um detalhe importante, por conta do atraso, o Corinthians também vai ter de pagar uma multa de 10%, ou seja, hoje a dívida do Corinthians com o Memphis gira na casa dos 5 milhões e 200 mil reais. Preocupado com a possibilidade de perder o Memphis já na janela de julho, o presidente tem buscado receitas e recursos para poder fazer a quitação desse dinheiro de forma antecipada, o mais breve possível. Há um entendimento no Corinthians de que, diante desse aceno, demonstrando a vontade de permanecer com o Memphis pode acabar sendo seduzido pela ideia de continuar no clube para cumprir seu último ano de contrato. O vínculo se encerra em julho do ano que vem. Só para completar, é importante lembrar também que o Memphis Depay é dono do maior salário do futebol brasileiro ao lado do Neymar. Ambos ganham na casa dos 4 milhões de reais mensais. A diferença é que o Neymar ainda tem direito a uma exploração com patrocínios que podem lhe valer 17 milhões de reais por mês. Bora falar agora sobre o Corinthians, que vive o pior jejum de vitórias na atual temporada. O Timão não vence há 4 partidas, o último desses jogos contra o Grêmio, empate em 1-1 em Porto Alegre. E esse jejum de 4 partidas também é fruto dos empates em 0-0 com o Vitória dentro de casa, 0-0 contra o Atlético Mineiro na condição de visitante e derrota para o Huracan por 1-0 na Argentina, jogo da Sul-Americana que determinou a eliminação precoce do Corinthians no torneio continental. É por conta dessa eliminação, dessa sequência de 4 jogos sem vitória e da distância em relação aos times de cima que Dorival Júnior já começa a ser pressionado. Não há risco de demissão por já, mas o treinador que até outro dia comandava a seleção brasileira e foi contratado a peso de ouro não tem conseguido ser extremamente produtivo. Uma observação importante: o Corinthians teve vários adversários, entre aspas, mais simples. Antes do Super Mundial de Clubes, a tabela prevê jogos bem mais complicados daqui para frente, após a pausa do Super Mundial. Só para complementar, a última vez que o Corinthians havia ficado 3 jogos sem vitória consecutiva foi suficiente para a demissão de Ramon Dias. Dorival já emplacou 4 jogos, mas segue no clube também por conta da multa rescisória, que é astronômica. Hora de falar sobre o Corinthians, para responder se existe alguma chance de um volante Edenilson, 24 anos de idade, e um dos destaques do Cuiabá na Série B, virar reforço do Timão para a disputa do Campeonato Brasileiro. O Corinthians busca um ponta, um volante e eventualmente um zagueiro canhoto. Pois bem, não é a primeira vez que o nome do Edenilson é especulado no Corinthians, mas dá para assegurar que não existe nenhuma chance desse negócio acontecer. Conversei com o Cristiano Dresch, que é o presidente do Cuiabá, para perguntar se o Corinthians sondou, se o Corinthians conversou e em que pé estaria esse negócio. Dá uma olhada na frase do presidente do Cuiabá, abre aspas, não vendo o Edenilson para o Corinthians nem com pagamento à vista. Perguntei para ele o porquê dessa objeção e o presidente do Cuiabá lembrou de toda a dificuldade para receber a grana da venda do Ranieri, jogador negociado no ano passado do Cuiabá com o Corinthians. O Timão pagou apenas uma pequena parte, deixando a maior parte da transferência em aberto. O Cuiabá precisou recorrer à Câmara Nacional de Resolução de Disputas e o Corinthians conseguiu um baita acordo para ele, péssimo acordo para o Cuiabá. O Timão começa a pagar os 18 milhões e 300 mil que ainda deve pelo Ranieri a partir de julho. Só que esse pagamento vai ser feito ao longo de 6 anos e só termina em 2031, com parcelas que são pagas a cada 3 meses, enfim, um péssimo negócio para o Cuiabá, excelente notícia para o Corinthians, embora estejam premiando e privilegiando clubes com fama de mau pagador. Diante dessa situação, o Cuiabá assegura que não faz mais negócios com o Timão. E o Edenilson, que tem 21 jogos, um gol e uma assistência na temporada, até pode deixar o Cuiabá, mas certamente para jogar em outro clube que não no Corinthians. E você, o que pensa dessa história? Use o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Hora de falar sobre Igor Coronado. Será que o meio atacante do Corinthians pode pintar no São Paulo? Essa especulação que é antiga voltou à tona nesse final de semana com a informação de que Igor Vinícius, lateral direito do São Paulo, interessa ao Timão. Por indicação do Dorival Júnior, o Corinthians já estabeleceu conversas com o lateral, falta um acordo entre os clubes. E aí tem gente sugerindo que o Corinthians poderia ceder o Coronado para ter o Igor Vinícius numa troca. Não há possibilidade alguma de o Coronado virar reforço do São Paulo. O Tricolor entende que um veterano que custa 2 milhões de reais por mês teria pouco acréscimo no elenco do São Paulo e mais do que isso.
concorreria com Oscar e Lucas Moura. Qual a lógica de trazer mais um jogador veterano para uma posição em que você já tem 2 jogadores veteranos e ao custo de R$ 2 milhões por mês? São Paulo passa por enormes dificuldades financeiras e para contratar jogadores vai precisar abrir mão de outros. Então, descartemos qualquer possibilidade de Coronado jogar no São Paulo. Tricolor hoje prioriza a busca por um centroavante. O Carlos Vinícius é a primeira opção, embora Lautaro Dias do Cruzeiro tenha sido sugerido. Se pintar um zagueiro, pode eventualmente existir negociação, especialmente se o Juan Tressoldi não permanecer no Morumbi. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.